Meu diafragma, passou por cima de você? Por cima total. Perna esquerda, ombro direito. E rompi o diafragma, então fiquei respirando aí por aparelhos aí. Qual que era o ponto forte na sua luta? Assim, quem olha pra você e você reconhece, qual que era o ponto forte do lutador Minotauro? O coração. O coração não era a parte técnica. O coração. E ali eu fiquei perplexo, né? Eu falei, eu olhei para aquele negócio, fechava uma grade, 2 caras lá dentro, né? Saía um vitorioso, né? Tinha menos regras do que os outros esportes. Falando assim, a hegemonia do esporte, hoje em dia o Brasil, assim, disparado, é o mais forte. Uma luta que você perdeu, mas até hoje dói de não ter ganhado. Ah, pá. Olá, seja bem-vindo ao Contraponto, seu programa de entrevistas que recebe toda semana convidados das mais diversas áreas, ideias e experiências. Eu hoje vou conversar com um ex-lutador brasileiro da categoria peso pesado de MMA, que foi 4 vezes campeão mundial e é o único lutador da história que ganhou os cinturões do peso pesado do UFC e do Pride. Depois de se aposentar no esporte, ele hoje é embaixador do UFC no Brasil e empreendedor. Essa lenda do esporte brasileiro é baiano de Vitória da Conquista e se dedica hoje a descobrir e treinar novos talentos e, com isso, garantir para o Brasil um lugar de destaque que ele tem no MMA. Eu sou Bruno Magalhães e estou falando dele, Rodrigo Minotauro. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Bruno. Primeiramente, é um prazer estar com vocês aqui, né, nos estúdios Brasil Paralelo, falando com você. Acompanho o programa, sou um grande fã e vai ser um prazer bater esse papo contigo. Muito bom. Rodrigo, quem assiste às suas lutas ao longo da sua carreira vê que você bateu muito. Mas quem conhece a sua história sabe que você apanhou muito na infância também. Você teve os olhos furados por uma tesoura, o caminhão passou em cima de você, enfim. Uma vida sofrida aí em termos físicos, né? Como é que foi sua infância lá na Bahia? Eu vi que seu pai tinha uma terrinha, sua mãe tinha uma academia de ginástica. Que lembranças você tem ali da sua infância? Você morou com 9 crianças em casa? Como é que é essa história? É isso. Nós éramos uma família de 5 irmãos, né? 4 primos, né? Quando a irmã da minha mãe, né, faleceu, 4 primos vieram morar conosco. Então era família de 9. Meu pai agregou ali todo mundo, mas tinha uma certa disciplina, né? Todo mundo praticava esporte, as garotas dançavam, faziam natação, os meninos lutavam, por isso que, né? E meu sonho era ser jogador de futebol. Era isso o seu sonho. Eu tentei ser goleiro, tentei ser zagueiro, não dei muito certo, tentei ser goleiro. Mas eu vi que eu tinha mais jeito para lutar. Trabalhei no escritório de contabilidade do meu pai, onde fui office boy, né, até os 16 anos de idade. Nós tínhamos também um trabalho de abrir empresas, né? Então trabalhava com marcas e patentes. E eu descobri esse talento aos 18 anos, assim, um talento, né, maior para a luta, porque eu praticava várias artes marciais. Minha mãe tinha academia, então eu praticava boxe, praticava judô, praticava jiu-jitsu. E nos Estados Unidos cresceu uma febre que chamava Mixed Martial Arts, né, mistura de artes marciais. E minha mãe foi morar na Flórida, né, quando tínhamos 14 anos, e aos 18 eu fui e começou esses eventos de lutas marciais mistas, e eu entrei no World Extreme Fight, me tornei o campeão acho que em 6 meses. Então foi muito rápido. Vamos contar essa história daqui a pouquinho. Eu queria entender como é que foi esse acidente seu em que você quase morreu, ficou de coma. Isso. Tempão, como é que foi isso? Falando do acidente, a gente estava brincando na festa do aniversário do meu primo, e a gente é de Vitória da Conquista, uma cidade rural, né? E pensando lá há anos atrás, sul da Bahia, né? Em 87, no interior da Bahia, e tinha um caminhão parado na porta e a gente começou a brincar em cima do caminhão, né?
atrás, e o cara saiu da festa ali, não sei, bebendo, distraído. Ele andou o caminhão um pouco para frente 2 vezes, todas as crianças pularam pela lateral do caminhão e eu pulei por trás. Ele engatou uma marcha ré para fazer uma manobra assim, para subir. E nesse momento ele pegou a minha perna esquerda, tem uma cicatriz grande aqui no tendão de Aquiles, ruptura do tendão de Aquiles, total da musculatura da perna direita, a pelvis, né, a última vértebra da coluna também teve uma rachadura, fígado, rins, meu diafragma. Passou por cima de você? Por cima total. Perna esquerda, ombro direito. E rompi o diafragma, então fiquei respirando aí por aparelhos aí quase 9 meses. Toda a situação que a gente tem com Covid, o pessoal ficou entubado. Eu fiquei entubado muitos meses. E até que descobriram uma técnica, né, no diafragma, do qual refizeram uma gambiarra, puxaram o músculo das minhas costas e refizeram o músculo da respiração, muita fisioterapia, determinação. Você tinha qual idade? 11 anos. Então, praticamente entrei com 11 anos, saí com 12 anos do hospital, quase 11 meses. Caramba. Aí deitado, esticado na cama. Você é faixa preta em judô e jiu-jitsu. Judô e jiu-jitsu. Mas né? manja de várias outras lutas. Não, sim, né? sou graduado também em Muay Thai, treinei muitos anos em Muay Thai. Participei de uma temporada da Seleção Brasileira de Boxe no Pré-Olímpico 2004. Inclusive, o meu treinador é o treinador do Popó, né, Robson Conceição, Herbert Conceição, né, que são os campeões olímpicos, né, os 2 últimos campeões olímpicos. São todos dessa academia, né, a academia é chamada Champion, na Bahia, uma super tradicional. Então, Dória foi um dos grandes motivadores a me tornar lutador também. E qual que era o ponto forte na sua luta? Assim, quem olha para você e você reconhece, qual que era o ponto forte do lutador Minotauro? O coração. O coração não era a parte técnica. O coração. Como é que é isso? Tinha muita gente mais flexível que eu, mais rápido do que eu, mais forte do que eu na categoria peso pesado. Talvez eu fosse pequeno para a categoria peso pesado. Qual é a faixa de peso? Como é que é? A categoria peso pesado passa de 93 quilos. Mas você tem cara que vai até 125. Você lutou com um de 171, né? Na época não tinha um limite. A categoria peso pesado hoje em dia tem um limite. Hoje tem um limite máximo? O limite máximo. O UFC chegou para colocar regras. Antigamente o esporte tinha menos regras. Era mais solto, né? Era mais solto na questão de regras. Era melhor, você acha? No Japão era mais um show, né? Um cara maior lutar contra um cara menor. Era se tornar mais um show business. E o UFC ele criou critérios para se tornar um esporte praticamente olímpico, né? Com antidopagem, com tempo limite, né? Pesagem, os lutadores com o mesmo peso. Tem exames antes e depois da luta. Se o cara está muito machucado, 3 meses de suspensão. Se o cara está um pouco machucado, 1 mês de suspensão. Eu acho que são limites que deram um padrão ao esporte. Você está falando que a sua parte técnica mais importante era o coração. Como era o coração. Não, eu era raçudo. Era um cara que sempre ia para cima, nunca andava para trás. Ganhando ou perdendo, tenho vitórias, tenho derrotas. Mas sempre dei o meu 101% dentro do ringue, do octagon. Eu acho que era um grande diferencial que muitos lutadores fazem, né? Principalmente os brasileiros, são lutadores diferenciados. Você já contou uma história de que com 17 anos estava em Salvador, na academia do Luiz Dória, né, aprendendo boxe, e começou a circular ali umas fitas de videocassete de um brasileiro baixinho, o Royce Gracie. Aquilo foi uma surpresa, não? Eu tinha um pouco menos, tinha uns 15 anos ali, né? E como é que foi essa sensação de assistir aquela coisa que parece que era uma novidade na época, né? O que você sentia vendo aquela pessoa, o Royce ali ganhando? O que é? Tenta resgatar isso pra gente. Boa pergunta, Bruno. Eu era sempre um lutador de artes marciais, de todas as artes marciais. De repente você encontrar um cara brasileiro, magrinho, de 70 e poucos quilos. Ele é baixo também, Ele é baixo, né? Não é estatura média, mas não um gigante. E tá lutando no UFC, na época não tinha categoria de limite de peso, né? Limite de tempo, então era rounds de 25 minutos. E esse cara entrou de kimono, que é mais difícil de lutar, e ganhou de gigantes. Né? Então ele introduziu o estilo de luta brasileiro, né? Que é o jiu-jitsu. A luta agarrada de chave, de articulações, regulamentos.
Ele introduziu muito bem e ganhou, foi campeão, acho que 3 vezes dos primeiros UFCs. E ali eu fiquei perplexo, né? Eu olhei para aquele negócio, fechava uma grade, 2 caras lá dentro, né? Saía um vitorioso, né? Tinha menos regras do que os outros esportes. Eu comparo o MMA, a arte marcial, como se fosse um surf, né? Aquele cara que surfa na onda de Nazaré, a onda de 50, né? 50 pés, né? E aquele cara que surfa uma onda de 1 metro. Surfista campeão de onda de 1 metro. Mas é muito difícil você pegar aquela onda grande. Então, o lutador de MMA é um surfista de onda grande, é o cara mais ágil, é um esporte extremo. Eu vi umas críticas do Royce Gracie ao modelo atual do UFC. Eu não lembro bem quais são as críticas. Parece que ele faz críticas em relação ao tempo que é mais limitado, que não trabalha a resistência. O que você acha dessas críticas? Elas fazem sentido? Então, os lutadores hoje, eles se preparam muito mais fisicamente, Bruno. Então, naquele tempo, os atletas de jiu-jitsu, eles se preparavam mais fisicamente. Então, eles tinham resistência maior do que outros lutadores. O jiu-jitsu é um esporte de combate que você faz, sei lá, você pode fazer 10 lutas no mesmo dia, 10 lutas de 5 minutos. No karatê, o cara nunca vai lutar 10 lutas de 5 minutos. No boxe, o cara não faz isso no dia a dia. Então, lutadores daquela época eram mais resistentes. Mas talvez os garotos de hoje em dia estão super bem preparados. Não só os de jiu-jitsu, mas todos os esportes. Não é mais o UFC, né? O evento hoje em dia não é mais uma luta contra outra luta. Todos os garotos sabem todas as lutas, então o atleticismo dos atletas faz a diferença. Esses garotos são fora de série hoje em dia. Esse é o ponto forte hoje, que é mais trabalhado, você acha? Físico, a parte física. A gente vê isso no futebol. Um Cristiano Ronaldo não joga bola que nem o Neymar, mas é um cara mais alto, tem um atleticismo melhor, né? De repente ele faz mais gol, ele é um cara super bem preparado fisicamente. Então essa diferença acontece no futebol, talvez no basquete, né? O cara que tem um preparo maior pode ganhar de um cara mais técnico, entendeu? Então tem essa diferença, com certeza. Mas se eu peguei bem a crítica dele, ele disse que antigamente o pessoal ficava mais tempo lutando, não? Ou seja, tinha mais resistência física. Mais tempo lutando. E hoje em dia não é necessário tanto tempo, porque por estudos, não é fazendo a crítica ao Royce, que é o nosso grande mestre, é o meu ídolo, eu sou lutador por causa dele. Mas para você que está em casa assistindo uma luta, para você que está, né, você assistir tempos de 5 minutos, tem um intervalo comercial, dispersa, e o lutador, ele tem a explosão máxima, ele tem os 2 primeiros minutos, ele cai no terceiro, no quarto, no quinto ele está meio cansado, ele precisa daquele minuto de descanso para voltar mais, para mostrar mais golpes, fica mais ativo. Sim. É uma luta mais interessante. Quando você mudou para os Estados Unidos, tem uma história que você teve que lutar, inclusive, em terra indígena para fugir. Como é que é isso? Eu acho engraçado isso. Então, o esporte, ele quando ele nasceu, né, em Nevada, nos Estados Unidos, algumas comissões atléticas, né, como a Comissão Atlética de Nevada, né, a em Denver, acho que o primeiro UFC, se eu não me engano, foi em Denver, né, do Colorado, elas começaram a achar o esporte um pouco violento porque tinham menos regras. O MMA. O MMA. Né? Então, alguns estados proibiram. Eu morava na Flórida. Então, como a reserva indígena, né, pela lei americana, não é um estado americano, entendeu? Tem vários cassinos em reservas indígenas. Então a gente lutava nas primeiras lutas nos cassinos, nas reservas indígenas, para fugir um pouco. Porque ali não regia certas leis, né? A proibição da comissão atlética, não é da polícia. A comissão atlética não entrava lá dentro. Sim. Então vários eventos eu cansei de ir, vários eventos, assistir, levar lutadores, lutar em reservas indígenas. Mas tinha público? Tinha público, cassino. Não era uma reserva indígena. Entendi, os cassinos estão na reserva indígena. Entendi. Todos os cassinos estão lá. Entendi. Então tinha uma estrutura, eram grandes eventos. Eu vendo o seu cartel, foram 40 e poucas lutas, né? Achei estranho que você ficou 6 anos lutando só no Japão. Isso é comum? Por que aconteceu isso? Então, porque o Japão cresceu muito. Assim, vou te contar uma história rápida, Bruno. O esporte, a luta agarrada, ela nasceu na Índia. A gente tem um programa de viagem, né, o Viver para Lutar, onde a gente foi
a 18 países, a gente estudou todas as artes marciais. Então a luta mais efetiva é a luta corpo a corpo. Ela nasceu na Índia, os monges, né, chineses, né, dessa história religiosa foram parar na China, eles defenderam a dinastia, né, a muralha da China, né, os monges chineses aprendendo a luta da Índia por 5 dinastias. Os samurais invadiram a China com espada, tomaram a técnica do jiu-jitsu, que é da luta agarrada, né, e aí foi para o Japão durante muito tempo. E na Segunda Guerra Mundial, né, muitos imigrantes japoneses fugiram da guerra e vieram parar em Belém do Pará e no interior de São Paulo. A gente via colônias, se você for em Belém do Pará, tinha muitos japoneses, e no Paraná, interior de São Paulo. Então, deu essa... O Lyoto Mishida é do Pará, não é? É do Pará, mas a família é baiana também. Baiano também. Baiano, que nem eu, baiano paraense. E terminou que deu essa volta inteira, e a família Gracie aprendeu, né, com Conde Coma, veio parar no Rio de Janeiro. E a gente voltou no final da década de 90, né, para o Japão. E os japoneses admiravam muito você trazer de volta para o Japão aquela cultura perdida, porque não se ensinava mais o jiu-jitsu no Japão. Então a gente voltou usando kimono, reverenciando, né, toda aquela cultura japonesa. Então o japonês, ele gostava muito, tanto a gente gostava muito de lutar no Japão pelo respeito, né, o japonês tinha pelos lutadores. E o Japão é um país forte na luta, não? Foi muito forte. O Japão teve nas categorias mais leves, né, porque o japonês característica não é grande, né, mas até 77 quilos, a categoria de 57, 77, o japonês dominou durante anos. Mas hoje em dia, na Ásia, a Coreia está mais forte que o Japão no MMA. Mas, falando assim, a hegemonia do esporte, hoje em dia o Brasil, assim, disparado, é o mais forte. São 11 cinturões, Bruno. 11 cinturões no mundo inteiro, 4 são brasileiros, com a possibilidade de até o ano que vem ter uns 5 cinturões. Então, do mundo inteiro, se imagina, a gente tem a possibilidade de ter 5 cinturões o ano que vem no Brasil. Então, o Brasil é muito forte. O brasileiro, ele tem uma adaptação de... Eu queria perguntar, por que você acha que o Brasil é tão forte no esporte? Bruno, o brasileiro está acostumado a tomar calor todos os dias, seja na conta, né? Seja, né? O brasileiro é trabalhador, o brasileiro é guerreiro, o nordestino, né, é um cara guerreiro, o cara do sul é um cara guerreiro, é um cara do campo, é um cara acostumado, né, a ter situações que pessoas não passam tanto aperto. Nos Estados Unidos são a vida mais folgada, no Japão, né? O brasileiro, ele tem uma característica de virar uma luta, né, de tomar um aperto e ter uma resistência mental para virar uma luta. Geralmente, né, os outros atletas, se ele está ganhando, ele segue ganhando. O brasileiro está perdendo e consegue ganhar. Vendo as suas lutas, eu vi que há várias lutas importantes, icônicas na sua carreira, inclusive quando o UFC veio para o Brasil em 2011, é uma importante, mas eu vi uma referência sua à luta com o Bob Sapp. Bob Sapp, Você disse que é uma luta que dividiu a sua carreira em antes e depois. Por quê? Então, foi uma luta dentro do Japão, além da diferença de tamanho, Bruno, né? Ele era muito grande. Você já é grande. Eu sou grande, né? Eu sou um cara peso médio, né, atualmente. Mas eu era maior, mais treinado. Mas na época eu pesava 102 quilos e o Bob Sapp pesava 171. Estava invicto, estava acho que 4, 5 lutas seguidas ali ganhando no Japão, a maioria delas em 30 segundos, 20 segundos. Então, geralmente, quando você tem um adversário, Bruno, você pesquisa o seu adversário, a maneira que ele perdeu. Eu vou usar aquela minha tática para ver. E eu não vi ele perdendo. Você vai ver a luta dele. Né? Você vê o cara ganha em 30 segundos, 17, entendeu? Então, a gente não tinha muito um parâmetro. Mas a gente acreditava que eu tinha um treinador muito duro, assim, muito... né, o jeito de treinar, e eu ganhei 13 lutas consecutivas com ele, chamado Militar, filho de militar, José Marisperry, e ele acreditava muito, se eu fosse resistente, ele não duraria o primeiro round, que era um round de 10 minutos, na época eram rounds maiores.
né? E aí eu aceitei o desafio. Era uma concorrência de TV. O Pride era um evento que passávamos na Fuji TV. Então, em comparação, a gente passava ali na TV número 2 de audiência. A Nippon TV, que era a maior TV, passava o K1, que é o evento que o Bob Sapp lutava. Né? Então, eles eram campeões de audiência. Eles tinham 34 pontos, a gente tinha 16 pontos. A gente dividia metade da audiência do Japão, né, numa só noite. E aí a gente estava lutando contra os nossos ídolos. Os caras eram maiores que a gente mesmo. Então, foi uma luta importante para mim, além de ganhar de um cara grande, levar o Brasil a ganhar de um americano, é bater naquela TV lá que está virando, né? E foi bem interessante. Treinamos. Primeiro round, deu 3... estratégia, 10 minutos de luta, ganhando o cara cansar, né? O cara grandão vai cansar. Deu 3 minutos, ele teve um corte no olho, parou, o médico parou, a estratégia água abaixo. Deu mais 3 minutos, tive um corte, pum, o médico parou, estratégia água abaixo. Faltando mais 2 minutos, a luz do Estádio Nacional de Tóquio, com 108 mil pessoas, dá um blackdown aí por alguns segundos, então a luta paralisa de novo. Estratégia toda fora. Aí no segundo round, os dois exaustos ali, eu consegui dar uma chave de braço que eu tinha treinado bastante. E foi uma luta icônica pra gente, maior audiência da história da TV japonesa. Viramos líderes de audiência, nossa TVzinha virou a TVzona, eles viraram menores que nós. O Brasil começou a ver a luta e essa comparação, acho que do menor ganhar do maior, é importante. Fora essa luta hoje, olhando com maior distância, que outra luta você destacaria como mais importante assim da sua carreira e por quê? Eu tenho algumas lutas, Bruno. Posso te falar 4 lutas. Contra o Mikko Krokop, né, foi quando eu recuperei o cinturão do Pride, que era um cara invicto, né, super... é um cara super famoso, grande nocauteador. Eu consegui ganhar ele numa chave de braço, consegui levar um grande meio de comunicação, né, para poder cobrir a luta ao vivo. Passamos em programas de TV, né, domingo à noite. Foi praticamente a virada da TV brasileira, olhar que existia esse nosso esporte. A Glória Maria acompanhou a gente lá nessa época, fez 2 programas sobre isso. Contra o Tim Sylvia, foi o título do UFC. Em 2008, foi a ida de todos aqueles atletas do Japão para os Estados Unidos, o começo do boom do UFC, com grandes nomes mundiais. E eu consegui vencer um ex-campeão, né, do UFC com a guilhotina, chamado Tim Sylvia, um gigante. Eu era o underdog, né, na luta, o azarão, a gente conseguiu vencer essa luta. E a vinda do UFC para o Brasil em 2011, contra o Brandon Shaw, pegar um cara bem mais jovem. Eu vinha de 2 cirurgias no quadril, uma cirurgia no cruzado anterior, raspei o osso do fêmur, que nem o Guga teve, né, aquele raspar o osso do fêmur, tava de muleta e tudo, né, o protocolo seria aí 360 horas de fisioterapia, né, se fizesse 1 hora por dia, 1 ano, e a gente tinha 3 meses para fazer uma preparação. Então consegui fazer 3 meses uma preparação, lutei contra esse cara e ganhei. Acho que foi um grande momento, primeiro a volta do UFC ao Brasil depois de um hiato aí de 17 anos. Pois é, quem olha esse quadro prévio seu, poxa, 3 meses antes estava de muleta, né? Estava de muleta. Pensa Coletiva assim, de imprensa, o Minotauro não vai ganhar. Coletiva de imprensa, Bruno. Eu tirei a muleta para subir a escada, para falar na coletiva de imprensa que eu estava bem. Porque você já pensou em um cara de muleta no coletivo de imprensa 3 meses antes da luta? Então eu tirei a muleta para subir a escada. Foi mais duro subir a escada do que a luta, né? Então, mas o lutador, ele tem aquela coisa de superação, de garra, né, de força de vontade, a gente conseguiu trazer essa vitória ao Brasil. Os seus amigos mais próximos, o Anderson Silva, por exemplo, estava próximo de você nessa época, não falou, pô, Minotauro, não dá, cara. Não dá, falou. Não dá. O Rafael Feijão também, ali que estava comigo, foi o único. Ele falou, Rodrigo, dá. Dá. Foi outro grande campeão. Dá o Anderson Silva, o meu irmão, o Rogério, de jeito nenhum, você tá de muleta. E aí a gente tirou a muleta uns 2 meses e pouco antes da luta, e a gente conseguiu. Foi um trabalho aí árduo, foi difícil,
mas de todos os dias. Eu acho que a vitória não é construída naquele dia. Claro. Se constrói a vitória com meses de treinamento. E o mesmo golpe que eu apliquei na luta, eu aplicava 500 vezes na academia todos os dias. E como é que foi a decisão de se aposentar em 2015? Como é que você levou isso? E leva até hoje essa decisão? Então, depois que eu tive, né, Bruno, e é duro para um atleta profissional, que você vive aqui toda aquela glória do esporte, além dos prêmios financeiros, são altos, né? Você vive uma vitória, aquela emoção, aquela adrenalina, né? A jornada de 3, 4 meses, você está acostumado com aquela jornada, mas no dia que eu operei o meu quadril em 2011, eu tinha um prazo de validade para continuar lutando. Eu fui operar em Véu, no Colorado, né, com o Mark Filipon, o melhor médico de quadril do mundo. Ele falou, te dou um prazo de mais 5 lutas. Eu fui mais adiante, passei uma luta a mais ainda. E eu sentia na parte física, né, você perde um pouco o equilíbrio, você perde um pouco o quadril, né, o osso ali que te dá todo o equilíbrio do teu corpo. Eu senti que eu estava perdendo um pouco, não estava me apresentando bem já nas últimas 3 lutas. E aí, numa conversa com o Dan White, né, e o Lourenço Fertitta, que eram os donos do UFC na época, eles me ofereceram um trabalho para ser embaixador do UFC. Ô, Rodrigo, a gente está sentindo que você perdeu um pouco nessa parte física, vamos trabalhar com a gente. Você pode fazer muito mais do que trabalhar a sua própria carreira. Trabalhar a carreira dos 96 atletas que lutam para o UFC hoje em dia, estimulando, incentivando, achando talentos. Né? Então a gente consegue trabalhar com mais pessoas. Né? Legal. Quero ouvir você mais sobre essa embaixada sua no Brasil, mas queria entender muito bem qual que é a trajetória útil de um lutador masculino, em geral, assim. Qual que é o arco de vida útil dele, qual que é o ponto alto assim, da carreira dele, em termos de idade? Eu digo, hoje em dia tem lutadores jovens. Né? O MMA, antigamente nós começamos a fazer MMA, na minha época, um cara com uma média de 25 anos de idade, até se formar faixa preta em todas as categorias. Hoje em dia os garotos eles já começam treinando MMA. Então ele não precisa ser um faixa preta de judô, jiu-jitsu, né? Um graduado em Muay Thai. Precisava ter mais de uma faixa preta, época precisava ser um faixa preta, um especialista. Em uma luta pelo menos? Ou mais de uma? Mais de uma, tá. mais de uma. E hoje então não precisa mais? Não, ele já começa treinando MMA, Bruno. Então ele é um garoto de 4 anos. Hoje em dia a mãe já chega na academia, eu quero que meu filho seja um lutador de MMA. Isso é uma verdade que acontece. Entendeu? Antigamente, ó, minha filha vai entrar aqui, mas pelo amor de Deus, MMA não, né? Já virou cultural, o pessoal já entende, já gosta. Não tem faixa preta em MMA, né? Claro que não. São lutas diferentes que vão se mesclando. Tem alguma certificação para entrar hoje? Como é que funciona isso? Então, nos Estados Unidos, em alguns estados, o atleta precisa fazer 5 lutas amadoras de MMA para virar um profissional de MMA. Ganhando ou não? Ganhando ou não. Só para ter uma experiência para ter uma luta de MMA. No Brasil, a gente criou a Confederação Brasileira de MMA Desportivo e a gente está tentando implementar isso, junto com o Carlão Barreto, meu irmão Rogério Minotouro, e eu fundamos a Confederação Brasileira há mais ou menos 5 anos. Levamos a seleção brasileira já em dois eventos internacionais. No Mundial a gente ficou em 6º. No Pan-Americano agora a gente ficou em 2º lugar com 5 medalhas de ouro. Mas voltando àquele ao nosso assunto da idade, os garotos estão começando muito jovens. Então, com 18 anos, eles já começam o MMA, tem garotos que são emancipados aí, começa com 16, o pai assina. Então, um garoto aí se ele começa com 16, ele vai até os 30. Se ele começa com 25, ele vai até os 35 no ápice. O ápice do lutador. Mas depois ele vai e estica com a fisiologia esportiva, né? Hoje em dia tem treinadores, a dieta é melhor, ele estica mais uns 4 anos. Eu acredito que uns 13 anos de carreira aí é bem possível, né? Num alto rendimento. E as mulheres que também hoje estão despontando no MMA? Muito. Também? Muito. Sim, mas a idade também é a mesma, parece? Como é que é? Então Bruno, é uma questão curiosa. As mulheres têm uma longevidade maior que os homens. Maior na luta? A gente vê muitas mulheres no top 5 do ranking com 38 anos de idade. Não é porque batem menos, porque a gente assiste a luta e vê que elas batem mesmo. Hein? Eu acho que a mulher, por ter menos força física, né, menos músculo, ela usa menos a física e usa mais a técnica. Então ela não precisa ter tanta força, usar tanto do físico.
né? Então a gente vê grandes campeãs aí com 38 anos, Holly Holm com 41 anos de idade. Então a longevidade da mulher hoje em dia é um pouco maior. Eu acredito que 2, 3 anos a mais que o homem. Que é bem interessante a pergunta. Pois é. Hoje tem uma experiência interessante em Dubai. Tem cerca de 700 brasileiros faixa preta dando aula de jiu-jitsu lá. Como é que é essa história? Então, não só em Dubai, Bruno. Dubai, todos os Emirados Árabes, né? Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Al Ain. Então, são 7 Emirados, são 7 estados, né, que formam, né, os Emirados Árabes. E começou a cultura depois que o Sheikh Tahanun, um sheik lá de Abu Dhabi, foi morar em Nova York, começou a ter aulas com Renzo Grace. O Nelson Monteiro, o Carlos Valente, alguns outros faixas pretas vieram para Abu Dhabi, e o filho do atual, né, rei começou a treinar jiu-jitsu e mudou o comportamento. O garoto emagreceu, ganhou autoestima, né, ficou mais centrado, né? Eu acho que esses valores que a arte marcial, né, japonesa traz, né, trouxe confiança para o garoto, ficou mais educado. E aí o rei falou: se faz bem para o meu filho, vai fazer bem para o meu povo. E hoje em dia é uma matéria na escola pública. Então o garoto vai fazer matemática, vai fazer árabe, vai fazer jiu-jitsu, tem que passar em todas as modalidades. Então são homens e mulheres, as mulheres dão aula para as mulheres, os garotos dão aula para os garotos, muitos deles falam inglês. Então você imagina quantos garotos de comunidade brasileira aqui que não tinham emprego estão lá ganhando $5.000, dando aula com casa, carro, com a estrutura. Eu acho muito importante essa parte da arte marcial, não só da arte marcial, do esporte na escola. Já tem algum projeto no Brasil para acontecer isso aqui também? Temos um projeto no Brasil, Bruno, chamado Esporte para Além das Fronteiras. Né? Estamos aí com o editor Inteligência Educacional, que representa o Augusto Cury, né? Que é um grande escritor brasileiro, que fala muito sobre essa parte emocional, comportamental das crianças. Né? E a gente foi fazer um trabalho para a editora e, coincidentemente, aos 17 anos de idade, quando eu comecei a dar aula de jiu-jitsu, eu comecei a escrever minhas aulas. Escrevia as aulas, meu irmão escrevia as aulas. Escrevia um roteiro? Um roteiro de aula, né? Segundo de aquecimento, um roteiro de aula e também comportamental, que eu aprendi. Ali na aula a gente escrevia. E a gente criou uma metodologia, registrou na Biblioteca Nacional, uma metodologia Tim Nogueira, aprendemos mais aí, fomos morar nos Estados Unidos, aprendemos mais sobre isso. Então, tinha uma metodologia própria. E aí fomos apresentados a um programa que a Inteligência Educacional estava desenvolvendo, através de um advogado chamado Pentengraus, né, que é um grande advogado, né, esportista brasileiro. Estava fazendo um trabalho de pesquisa, né, na Islândia. E na Islândia, Bruno, 47% dos jovens, adolescentes, de 13 a 16 anos, 47%, ou tinham usado álcool ou droga nas últimas 2 semanas. De 13 a 17 anos. 13 a 17 anos, garotos. E a Islândia começou a fazer um trabalho de incentivo à arte e ao esporte. Então, né, $200 por certo período, compra um instrumento, compra uma bola, compra um kimono, fazer um esporte e cultura. E esse número baixou, um trabalho de 20 anos, baixou para 7%, e a Islândia teve destaque no futebol, em alguns campeonatos, né? Surgiram outros atletas. Então, o Pentengraus trouxe esse trabalho ao Brasil, fez um livro, 297 páginas, chamado Esporte para Além das Fronteiras, né? Falando sobre regras de todos os esportes, quem são os grandes campeões, mas não só isso, os valores. Os valores que cada esporte traz, disciplina, determinação, educação. Nós fomos chamados, eu e meu irmão Rogério, para fazer o fascículo de luta, um pouco menor, 87 páginas, para explicar nas graduações, os valores. E aí dei uns exemplos de grandes campeões aí, o Anderson Silva está no livro, né, o mestre Della Riva, Mauro Bittetti, Bochecha, falando do nome de pessoas do meio da luta, né? Então, de valores. Então, a gente fala muito sobre a arte marcial, explica alguns golpes, graduações, local de luta, regras e valores da luta. Você falou o nome Tim Nogueira. Nogueira é o seu sobrenome. O Tim é do seu irmão? O que é?
O Time Nogueira é o time, né? O time, time Nogueira. O Time Nogueira é o Time Nogueira. Que é o nome da sua academia, inclusive, uma rede de academias. É o nome da rede de tem. academia que nós temos aí. O que faz o embaixador do UFC? Então, o embaixador do UFC é uma comunicação com os atletas do UFC. A gente, né, todos os dias eu estou falando com 7 dos lutadores. Tem outro cara que, que também trabalha no departamento de atletas do UFC, que mora no Rio de Janeiro, Denis Martins, resolve todos os problemas, desde que seja um problema médico. O atleta tem um problema de saúde fora do Brasil, o UFC tem todo um aparato ali, suspensões, a gente regula um programa de antidopagem da USADA. Todo atleta ele não pode tomar certo tipo de suplemento, complemento alimentar, ele tem um programinha ali no celular chamado Whereabout. O antidopagem tem que saber onde ele está no dia e na hora. Se ele for na casa da namorada, ele tem que botar lá, estou indo na casa da namorada, porque ele vai ser testado. Então a gente faz toda essa comunicação e administração desses caras, além de incentivo aos atletas, como ele está na fase de treinamento, se está machucado, indicar recuperação dos atletas. Esse é o trabalho do embaixador. E também comentar dos próximos eventos. Então, programas de TV, a gente faz os comentários das lutas. Sim. Aos sábados, você deve... Quem acompanha, está me vendo ali, acompanhando. Inclusive, vamos estar o ano que vem agora, a partir do dia 21, na Rede Bandeirantes. O UFC vai entrar de novo na TV ao vivo e vai ter o próprio canal, o UFC Fight Pass. Então vai ter um canal próprio que vai transmitir aí 32 eventos. Vai ser aberto ou não? É pago, né? Não, um canal pago. 32 eventos com câmeras diferenciadas, como se fosse a Fórmula 1 TV, né? Sim. Tem o próprio canal, vai ter uma visão diferente. Você vai pagar um plus para acompanhar. A partir de janeiro, o UFC Fight Pass vai estar sendo lançado. Além do UFC, vamos ter mais 50 eventos. É um canal totalmente focado em arte marcial. Não só isso, documentários, tudo sobre as artes marciais, vídeo de atleta, esse meu programa de viagem. E a Bandeirantes vai estar cobrindo aí 12 eventos com a gente também. Então, no total, são 44 eventos. Você já falou que por um tempo ficava assistindo dezenas de lutas no celular para selecionar atletas. Essa função é a função do embaixador ou era uma outra função que você fazia? O que era isso? Também, a gente teve uma época, que a gente teve eu posso falar, a nossa geração, foi uma geração de ouro. Eu, Anderson Silva, Lyoto Machida, meu irmão Rogério Minotouro, a gente tinha uma geração de ouro. Depois teve uma geração, depois da nossa, Zé Aldo, Júnior Cigano, teve outra geração. Na nossa época, Maurício Shogun, tivemos uma geração de ouro. Posso comparar assim a Copa a seleção brasileira da Copa de 70, do Pelé, Garrincha, Rivelino. E a gente estava numa transição. A gente teve uma transição, a gente passou uma transição aí quase sem campeão. Depois a geração do Aldo acompanhou. Aldo Cigano acompanhou, Renan Barão, e depois a gente teve um hiatozinho aí que todo mundo, o brasileiro não ganha mais, e a gente fez um trabalho em 2015, eu e o Denis, de scouting, para achar não só lutadores brasileiros, mas na América Latina inteira, porque o UFC Brasil, o escritório do UFC Brasil, faz eventos, cuida de toda a América do Sul, Então a gente foi pesquisar 270 lutadores, para tirar 120, para tirar 52, e desses 52 veio uma geração agora assim que está, Amanda Ribas, Paulo Borrachinha, e aí veio uma geração, Johnny Walker, Rogério Botorin. A gente tirou uma geração fazendo um scouting. Isso é muito difícil, Então a gente foi vendo em academias no interior e muitos dos eventos eram pequenos. Então você tinha que ver, não tinha nem no YouTube, Algum amigo filmou, você... Mas como é que é para participar do UFC? Vocês aqui escolhem, quer dizer, quem é responsável por uma espécie de conselho que define que vai participar? Como é que é isso? O UFC ele tem, além o Dan White, ele acompanha isso muito. Tá. Ele tem um programa, Look for the Fighter, ele está procurando lutadores em eventos, mas ele tem 2 matchmakers, 2 caras formados em escolher lutadores. Tá. O Mick Manor, um australiano, Sam Shelby, um cara, antigamente era um Joey Silva, esse cara saiu, entrou o Mick Manor.
E esse cara tem olheiros no mundo inteiro. A gente sugere algumas pessoas. Aqui no Brasil, eu e o Denis, a gente sugere algumas pessoas. E aí sugerimos grandes nomes agora. Tem um scouter, né? E hoje em dia tem um evento que passa terça-feira à noite, que chama Dan White Contender Series, né? E a gente sugere alguns lutadores, e desse Contender Series agora, se eu não me engano, saíram 8 lutadores, grandes talentos brasileiros aí, que certamente vai representar a nossa próxima geração. Tá, mas no fim das contas, claro, o pessoal observa os lutadores na ativa, mas é uma decisão de alguém que coloca lá dentro para lutar, é isso? A gente sugere, Sim. O matchmaker olha e o chefe decide. Entendi. Não é um torneio como uma eliminatória, não. Entendi. Não, mas o cara ele só é sugerido quando ele tem um cartel muito bom. É evidente, é claro. Entendeu? Eu posso dizer assim, tem lutadores que entram com 8-0, né, 8 vitórias e nenhuma derrota, que é um caso diferenciado. Tem lutadores que podem entrar até com 6-0, né, dependendo do tipo que ele ganha. Tem lutadores que tem 18-2, 18-1 e ele não entra. Caramba. Porque ele não é tão agressivo, ele não é impressionante, né? Então, eu acho que o Dan White e os matchmakers e nós temos a capacidade de ver aquele cara que está no next level. Pois é, você falou certa vez que entre os critérios que você olha para analisar um lutador, primeiro é agressividade, força, depois técnica e depois é o físico. Como é que é esse negócio de agressividade? Queria entender melhor isso aí filosoficamente. É o coração, não é agressividade. O coração, ele ir para cima, ele é um cara resistente, ele tá sempre em atividade. Né? Porque tem lutadores que ficam naquele vai não vai, né? Então você olha um round inteiro de 5 minutos, você vai fazer a contagem de golpes, tentativas de golpes, finalizações, socos, chutes, você vai ver 5 tentativas. Tem lutadores que entram ali, eles dão o máximo. Né? Então, não só o matchmaker, o Dan White, né? O Sam Shelby, mas o público de casa gosta de ver uma ação. Né? Então, são lutadores que não vendem, não tem ação, não tem um coração, não tem aquela força de vontade. E acho que esse é um critério importante também. A parte física é importante. Seja resistente do começo ao fim. Mas eu acho que a agressividade, que eu digo, o coração, a força de vontade. Bom, é comum a gente ouvir relatos de quando você se prepara para uma luta, você começa, claro, a analisar o adversário, ver os pontos fracos, os pontos fortes. Isso demora meses, às vezes, né? Você treina especificamente um golpe, que é o fraco dele. Mas eu queria saber se você também precisa, ou precisava, no seu caso, estimular uma certa raiva ou não. Assim, você tem que querer bater no cara, né? A raiva entra nisso? Você começa a simular uma raiva da pessoa ou não? Então, é uma raiva controlada. Sim. Porque se você tiver raiva da pessoa, você fica tenso. Né? Os golpes não são alongados. Né? Com raiva você age mais na emoção. Na emoção você não pensa. Na emoção você não tem estratégia. Entendeu? Então realmente você quer a vitória. Eu calculo. Numa partida de tênis, quantas vezes você vê o cara tacar uma raquete no chão? Ele tá com raiva. Por que ele tá com raiva? O cara não bateu nele? No basquete, rola um empurra ali, às vezes, por causa de uma bola. Né? A mesma coisa é aquela raiva de competição. Né? A raiva de querer ganhar, não é a raiva de querer bater. Né? Então, o lutador ele é um estrategista. E mais ainda, ele tem que ter uma estratégia, não perder o controle com o cara batendo em você. Entendeu? Então, o lutador ele tem que ter menos raiva do que o outro atleta. Entendeu? Muitas vezes no futebol tem um arranca-rabo ali, mais sério do que no próprio MMA. Então, eu acho que é uma raiva controlada, uma raiva de competitividade. O cara tem que ser competitivo, tem que querer ganhar, querer vencer, mas não é vontade. Muitas vezes você pode ver que os lutadores se abraçam depois da luta. Pois é, esse é um ponto estranho para mim, assim. Você mencionou uma vez que você estava numa luta, eu não sei quem é a pessoa, talvez você se lembre desse relato que você fez. Você jogou o cara na lona e você ficou com pena dele, que ele era próximo de você, seu amigo. Então, assim, se você é muito próximo, não rola, né? Eu lutei 3 vezes, né, com o Heath Herring,
lutei pelo cinturão do Pride em 2001, lutei com ele novamente na semifinal do Campeonato Mundial do Pride em 2004. Em 2007 era a última luta dele, ele pediu para lutar comigo. Era a terceira chance dele. E a gente... Você tinha liguei, afinidade. inclusive, antes da luta, ele ligou para a mulher dele, eu falei, vou ganhar dele hoje, vai encerrar a carreira perdendo, a gente riu, a gente saia junto, tomava café juntos, mas luta é luta. E eu tava ali batendo nele, tá? Fui para Cuba treinar boxe. Cuba realmente tem um nível de boxe. Os grandes campeões lá. Eu passei 2 meses, trouxe o treinador de Cuba, Paco, ficou um treino comigo. Luiz Dória foi para os Estados Unidos. A gente fez um super camp, preparação, né, intacta. Minha primeira luta no UFC, luta de encerramento dele. E aí eu dei eu só tava batendo com a mão da frente. Não nocauteado, tava lá jab, cruzado. E aí deu um golpe muito forte de encontro. Um golpe de encontro é quando ele vem em contra a minha mão. E aí ele bateu na grade. Eu não dei aquele derradeiro, aquele pra derrubar. E ele trocou a perna e me deu um chute na cabeça. Eu caí quase nocauteado ali, mas consegui me recuperar, ganhei a luta por pontos. Por pontos. Porque eu fiquei tonto, velho. Eu fiquei os 2 últimos rounds, ainda estava meio que tonto ainda. Mas na hora da luta, eu não tive raiva do cara, porque o cara era meu amigo. Né? O lutador, ele tem que ter uma vontade de ganhar. De repente, pela amizade, eu atrapalhei minha vontade de ganhar, entendeu? Ganhou por ponto, é vitória do mesmo jeito, né? Vitória é o jeito, mas pela amizade, não perdi o amigo. Você pergunta isso porque eu já li relatos e depoimentos, por exemplo, de matadores, que é uma outra história, né? Mas eles são contratados, eles falam assim, se eu não tiver raiva da pessoa, eu não consigo pegar o serviço. Ou seja, eles têm que... Ele tem que criar uma história, né? Tem que criar uma raiva, entendeu? Não, acontece muito isso nas lutas, né? Assim, o cara entrevista um cara... Aí ele falou, ele falou que vai ganhar dele, ele falou isso aqui de você. Aí ele falou isso aqui de você. Fica um pouquinho, não bota pilha, não. As pessoas vão se perdendo na vaidade. E aí chega na hora da encarada, já tá um com raiva do outro, entendeu? O que acontece muito naquela... todo mundo fala, é fake aquela encarada? Não. Porque tá rolando uma semana inteira de entrevistas, um falando meio que mal do outro, entendeu? E tem gente que passa do ponto, fala da família. Esse é o trash talk. Trash talk. Tem gente que fala da família, tem um outro que fala a mulher dele. Teve um caso com o Anderson Silva, né? Que teve uma coisa pesada, né? O Chael Sonnen. Provocou pesado, né? Provocou pesadíssimo. Aquele era o filme do vilão contra o bonzinho, né? E ele falou que depois que ia ganhar do Anderson Silva, ele ia comer um churrasco na casa do Anderson Silva com a mulher do Anderson Silva. Aí o Anderson Silva ganhou dele, o Anderson com a costela quebrada, a costela quebrada, foi treinar com o campeão japonês lá, quebrou a costela, não poderia lutar. Lutou, falou que ia ganhar no 5º round, falou o golpe que ia ganhar, que o Anderson era foi assim, esse que foi fora de série. Do triângulo? Do triângulo. O Anderson é o único lutador que eu posso falar pra você, ele teve a capacidade, todas as lutas que eu tive com ele, foram mais de 20, ele me falava o round e o golpe que ele ia ganhar. Sério. Impressionante, hein? Vou ganhar no tal, um cotovelada nesse round. Mata leão nesse round. Falei, não faz isso, Anderson. O cara é melhor na luta agarrada que você, ganha no soco. E não, ele botava na cabeça que ele treinava aquilo todos os dias. E ele treinava aquilo todos os dias, 800 vezes todos os dias. E eu tinha um problema que ele treinava comigo, que toda vez a funcionária da academia que ia embora, porque ia perder o ônibus, e ele já tirou várias funcionárias minhas. Que é repetitivo. Persistência, né? Persistência. Se você não fosse lutador, você seria o quê? Cara, boa pergunta, hein? Boa pergunta. Eu gostaria de trabalhar, de agenciar atletas. Eu gosto muito de... hoje em dia eu gosto de trabalhar com atletas, tenho essa facilidade de comunicação, né, de trabalhar com atletas. Projetos sociais. Nós temos um projeto social do Instituto Irmãos Nogueira. Hoje em dia a gente está trabalhando com 700 crianças no estado do Rio de Janeiro, 500 na região dos Lagos, Macaé, Maricá, Coenel. Nas Vilas Olímpicas, 200 crianças, Mato Alto na Vila Olímpica, né, na central ali do Rio de Janeiro. A gente está com um grande trabalho em Vitória da Conquista, na Bahia, 400 crianças sendo atendidas, que é a minha cidade natal, tinha que voltar lá. Barra do Choça, a gente está com um trabalho muito legal em Maceió, com o JHC, está implantando as artes marciais nas escolas públicas, então um trabalho social também. Ribeirão das Neves, Minas. em Minas Gerais, é uma grande cidade ali, né? Ali do lado de
de BH. Então, acho que esse lado social do esporte, né, me envolve bastante. Mas eu comecei a estudar nos Estados Unidos para fazer um curso de fisioterapia. Fisioterapia? Eu comecei a estudar o inglês, né? A gente estudou o inglês preparatório para fazer fisioterapia. Trabalhei com contabilidade com meu pai, sou apaixonado por contabilidade também. Mas a luta florou, né? Você hoje tem algumas iniciativas empresariais. A sua esposa parece que teve um restaurante francês no Rio de Janeiro, se não me engano. Ex-namorada. Ah, não foi uma esposa, então Não, por isso acabou o negócio. Nós tivemos um restaurante francês, Chez Even, sucesso. Tivemos juntos 2, 3 anos. No Rio? No Rio de Janeiro, ali no Vogue Square, na Barra da Tijuca. É muito trabalhoso o restaurante ali. Mas é excelente, ela cozinha super bem. Foi um trabalho legal, aprendi bastante, né, como empreendedor. A gente também trabalhou na rede de academias aí na Tinogueira, né. Infelizmente, a pandemia fechou muitas academias. As suas, inclusive? De todo mundo. Todo mundo. Conseguiu Porque o atleta, né, o professor não podia ter contato físico com a pandemia, né? Então, eu acredito aí que quase 60% das academias do Brasil fecharam, estão reabrindo agora novamente pós-pandemia, então a gente fechou muitas das academias. A sua funciona em termos de franquia também, não? Franquia, Tinogueira franquia. Temos um aqui na Chácara Santo Antônio, aqui, muito legal. Aqui tem algumas no Rio de Janeiro, tem uma em Dubai, a maior das nossas academias em Dubai. Temos representantes aí em Zurique, Augusto Frota na Suíça também. Agora com a volta, né, da contato físico, a gente pretende aí expandir novamente. E você toca uma marca de energético também? Sim. É você quem toca esses trabalhos ou você tem uma equipe que faz isso para você? Tem uma equipe, mas eu participo de tudo. A gente tem uma marca de energético, Minotauro Energy Drink. É um energético PET, né? Que a gente chama de PET garrafa, né? 2 litros. Mais vendido do Rio de Janeiro. Ah, é? Mais vendido do Rio de Janeiro. Eu posso falar para você, a gente chega a vender no Rio de Janeiro entre 85 e 90 mil pacotes mês. Um pacote de energético são 6 de 2 litros. Caramba. Então, 1 milhão de litros de energético mês aí tá no Rio de Janeiro. Velho. Carioca do Rosa desse energético. Eu tava pegando até um depoimento de um cara que tem uma loja na Central do Brasil e tem umas barracas de praia ali. E aí ele falou, pô, na Central do Brasil só bebe do outro quando acaba o Minotauro Energy Drink. Nas comunidades, muito. A gente está em São Paulo, está começando no mercado de São Paulo e a gente está entrando no Nordeste agora. Dentro em breve, eu acredito até dezembro, a gente deve estar lançando aí com a grande marca envasadora de água mineral do Brasil aí. A gente vai estar em 10 estados do Nordeste. Então a gente está bem focado nesse planejamento de crescer essa marca de energético. Também marca de roupa, né? A gente também está com a linha aí de sapatos, bolsas, com a Jeff, está lançando essa parte também. Maravilha. Você é palestrante também, né? Também. O que o pessoal das empresas, esse pessoal da área do empreendedorismo aprende com as suas experiências na luta? Então, determinação, trabalho em equipe, eu acho muito importante. Eu trabalho no meio corporativo, muitas das vezes as equipes não são tão unidas, né? Seja o marketing, né, com o digital, são várias áreas dentro da empresa. No corporativo, as equipes têm que se unir. E eu falo assim, eu como lutador profissional, faço essa analogia, eu tinha uma equipe de 12 pessoas em volta, um fisioterapeuta, um fisiologista, um nutricionista, 4 treinadores de 4 modalidades diferentes. E se um deles me puxasse mais, porque todo mundo quer mais um pouco do campeão, puxasse a mais ou puxasse a menos e não fizessem um trabalho integrado, eu não tinha sucesso. Toda vez que eu fazia um camping que um brigava com o outro, era derrota. Entendeu? Então a gente passa muito o trabalho aqui, planejamento, né? A estratégia, né, de conhecer o seu adversário, a estratégia de você conhecer o seu cliente. Né? Entendeu? Você conhecer o seu concorrente em números. Então mostro lá que eu estudava quantos chutes o cara dava, né? Então faço bastante essa analogia, né? E a gente está sempre mostrando vídeos e fazendo analogias nas palestras. Eu devo ter dado mais de 180 palestras aí, todas as companhias telefônicas, TIM, Claro, Oi, Vivo, Nextel,
né? Todas de TV, todas farmacêuticas também a gente fez. Eu estou fazendo muito para o agro agora. Para o agronegócio. Para o agronegócio. Muito legal. Essa equipe de 12 pessoas, fiquei curioso agora para saber como é que funcionava na prática. Quem que pagava? Você? Eles eram seus empregados na prática? É isso? Então, quando você tem um camping de treinamento, que é um camping, né? Você se prepara 3 meses. Eu quero fazer meu camping em Amsterdã. Lá os caras são melhores na trocação, né? Camping? Camping. Tá, né? para uma meta especial, para uma luta especial. Meta especial, né? Um camping. Você pega um acampamento. Um camping, eu vou fazer meu acampamento lá. Tá. Vamos lá com todo mundo. Aí eu tenho que levar meu treinador de boxe. Pois é. Meu treinador de Muay Thai. E aí? Meu treinador de Jiu-Jitsu. Né? Seja o treinador de wrestling. Meu preparador físico. Meu nutricionista. Meu fisiologista. Uma pessoa que faz a comida. Um head coach. E aí você vai misturando 4 sparrings. Né, 4 caras que vão lutar contigo e vou para aquele lugar. Fazer meu camping em Salvador hoje. Estão me dando instrutora melhor de boxe lá. Leva o camping. É caro. Tem atletas que se juntam a grandes academias. Né, tem grandes academias como a Nova União, né, a Chutebox aqui em São Paulo. É atrativo também para academia, né? Ter você lá, né? E aí eles se juntam a grandes academias, mas ele vai ter que fazer o camping dele que seja uma viagem na semana da luta. Se ele quer se adaptar melhor, vai 2 semanas antes, né? Uma luta em Abu Dhabi, fuso horário. Então, de qualquer maneira, ele vai gastar. Nem que seja na semana da viagem, 10 dias antes da viagem. Eu gostava de pegar o time inteiro, sair de casa, me afastar da rotina. Sobre o projeto que você fez, é um programa que você participou de TV, né? Viver para lutar, lutar para viver. Viver para lutar. Você parece que visitou 18 países conhecendo as lutas regionais, locais, nacionais. Ele já acabou? Como é que foi essa experiência para você? Então, foram temporadas, né? Foi o maior programa de artes marciais e viagens do mundo. Né? Onde passava? Passou muito tempo no Canal Combate, em alguns canais da Globo, né? Todos os canais da Globo, Globo Mais, né? Na plataforma. Hoje em dia também está numa plataforma chamada ufcdocs.com.br, uma plataforma só de documentários do UFC. Né, vai estar no Fight Pass, né, nesse canal próprio do UFC agora. Né, e foram 3 temporadas onde passamos 5 anos estudando, junto com o pessoal da Mixer. Você ia num local, ficava lá? A gente sentava antes, estudava 2 meses, quem é o melhor lutador, o próximo prospecto para a Olimpíada, né, pegava às vezes garotos jovens, quem é o maior mestre da arte marcial desse país. Por exemplo, a gente foi para... Né, estudar sobre o esporte universitário japonês, o judô. Né, quem é o melhor prospecto? A gente foi atrás do cara. Quem é o melhor... né, qual a melhor academia? Qual a melhor universidade? Então vamos buscar que dessa universidade pode sair o próximo campeão olímpico. E saiu o próximo campeão olímpico peso pesado. Vamos para Cuba. Né, quais são os 2 melhores prospectos de Cuba? Quem é a melhor academia? La Finca. Vamos para La Finca, então. A gente se interna lá, passa 15 dias comendo com o garoto na casa do cara, vivendo a vida do cara, vendo a rotina do cara. Experiência. E pegamos os 2 campeões olímpicos de Cuba. Ano passado a gente conseguiu pegar os 2 campeões olímpicos de Cuba. Né, Israel, que não foi uma competição, mas quem foi o cara que trouxe o Krav Maga, que é aquela luta, né, de defesa pessoal? Israel é um país ali, pequenininho, cercado por todos os países árabes, inimigos, e se protegeu também com a arte marcial, né? E aí que veio da Polônia, e quem foi que trouxe? Qual foi o mestre? Quem é o maior graduado? O mestre Yuri. Vamos lá conhecer qual é a metodologia deles. Fomos para o exército, 10 dias treinando com o exército de Israel. Rapaz, foi coronhada, foi... Ainda você vai. No Japão a gente visitou a ilha de Okinawa. O Japão foi muito interessante, porque é a ilha mais invadida do mundo, né? Porque está entre a China, né, a Tailândia, a Coreia. Então, hora foi o Japão, hora foi da China, hora foi da Tailândia. E aí essa pequena ilha com 7 famílias inventou o karatê. Né? E aí, que nem naquele filme de ninja, eram 7 clãs, né? Cada castelo, né? E cada um tinha um estilo de defesa. Se vierem gente de fora, junta todo mundo. Mas eles brigavam entre eles. E aí existe o karatê Kyokushin,
Karatê Shotokan Ryu. Mesmo hoje, então, ainda seguem mais ou menos essa diferença? Então, o Karatê tem estilos. Tem estilos. E aí, nesse programa que a gente fez lá, eles todos se juntaram, porque o Karatê, né, participou da última Olimpíada, e treinaram todos juntos. Eles estão começando a treinar juntos e mudar esse estilo, né? Que eram estilos separados. Entendi. Tende a unificar, então, de algum modo, para participar da Olimpíada, né? Então, é isso mesmo. Para participar da Olimpíada tem de ser um estilo unificado. Tá. Bom, estamos chegando ao final da entrevista, às últimas perguntas. Uma luta que você perdeu, mas até hoje dói de não ter ganhado. Sei, acho que o Frank Mir, uma luta que eu perdi, quebrei o braço, estava ganhando a luta, assim, disparado. E aí eu estava ali segurando ele, batendo ele, e aí o juiz veio no meu ouvido, don't hit behind his head, tipo, não bate atrás da cabeça. E eu comparo aquilo ao futebol, né? O atacante está ali driblando, o juiz não pode passar na frente do gol. E o juiz me atrapalhou. Eu fui mudar de golpe, enfim, o cara quebrou meu braço. Pô, e me dói até hoje, literalmente, hein? Eu vi essa imagem, o braço todo... quebrado ali. Eu achei que foi um erro do juiz ali, mas acontece, coisa do esporte. E tem algum adversário que você queria ter enfrentado e não teve oportunidade? O Brock Lesnar. Foi um ex-campeão do UFC, era um cara grande, era um desafiador, na época foi um grande lutador de pro wrestling, muito conhecido, né? Gigante, acho que o tamanho dele impressionava, eu tinha vontade de lutar. Eu acredito que os caras menores podem vencer os maiores, com técnica. A última pergunta eu faço para algumas pessoas que vêm aqui no Contraponto, alguma desavença, alguma pessoa com quem você brigou e gostaria de se reconciliar? Não. Não? Não tenho. Não tenho mesmo, sou bem, assim, já tive minhas desavenças com meu irmão mais velho, que até hoje a gente deu uma discutida, mas quarta-feira já reconciliamos, já. Brincadeira, assim, a gente sempre foi um grande amigo, não tem ninguém, não. Muito bom, Minotauro. Obrigado, meu querido. Parabéns. Forte abraço aí. Valeu. Bom falar com você. Excelentes perguntas e, mais uma vez, sou um grande fã do programa, sou um grande fã do Brasil Paralelo. Sempre sigo. Muito bom. E a você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Eu vejo você no próximo Contraponto.